Oi, gente, bom dia. Que bênção estar mais uma vez aqui com vocês para mais um momento especial em que teremos, na presença do Senhor nosso Deus, ocasião em que vamos compartilhar da palavra do Senhor. Quero compartilhar com vocês hoje um texto que está ali na Epístola de Paulo aos Colossenses, Colossenses no capítulo 2, versículo 11 a seguir. Colossenses 2, 11 diz o seguinte: Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com circuncisão que é feita no corpo, mas a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertos ou libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Que texto interessante para mim é esse? Eu diria que é um texto assim, muito importante para a vida, para a fé, para a carreira cristã, porque ele vai tratar de uma questão muito importante que é o batismo. Paulo está falando para os colossenses e muito provavelmente havia um grupo de pessoas ali que ainda defendia a necessidade da circuncisão, a circuncisão da carne. Se você ainda não sabe, sugiro que você pesquise, mas de antemão posso te adiantar o seguinte: a circuncisão era a retirada da pele que recobre o prepúcio. Isso era um processo, imagino, bastante doloroso e sem muito preparo, sem muita instrumentação cirúrgica. O fato é que era feito, era uma forma de demonstrar que as pessoas haviam recebido a fé, seguindo a tradição, a linhagem de Abraão, cumprindo a lei. O que quero dizer é o seguinte, é que quando Paulo está pregando para os colossenses, está escrevendo para os colossenses, é provável que havia lá um grupo de judaizantes. Essa questão é melhor descrita, melhor trabalhada, ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, quando Paulo está combatendo, eu vou dizer combatendo os judaizantes, porque eles defendiam a seguinte ideia, a seguinte teoria: ainda que você receba o Senhor Jesus na tua vida e receba a salvação dele, que foi conquistada por intermédio dele pela fé, ainda assim é necessário que você realize a circuncisão. Isso está ali no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, mas o que Paulo está aqui defendendo é o seguinte: se você recebeu a Cristo, a sua vida muda. Então, a ideia da circuncisão, considerando o Antigo Testamento, considerando a lei, ela deixa de ser necessária. O que é necessário, sim, é que você se batize. E Marcos vai registrar um pouco melhor isso. Marcos vai registrar as palavras de Jesus quando diz assim: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha que coisa interessante quando Jesus fala isso. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, a condição necessária para a salvação, para alcançar a salvação, necessariamente é a fé. O batismo, por outro lado, não salva, mas aquele que recebe a salvação entende a necessidade, entende a importância, haja vista que é uma ordenança, é um sacramento, é uma ordem do Senhor Jesus. O próprio João Batista, quando foi batizar Jesus, quando Jesus veio até ele para ser batizado, ele quis resistir, como que, pera lá, eu é que preciso ser batizado, e é o Senhor que vem até mim para ser batizado. E Jesus diz o seguinte: deixa por ora, quero quero cumprir a justiça de Deus, toda a justiça de Deus, ou seja, é Jesus cumprindo tudo o que era necessário para estabelecer a nova aliança. Então, deixa de ser obrigatório, deixa de ser necessária a circuncisão da carne para que haja a circuncisão do coração, que é recebida ou que é alcançada por intermédio do batismo. Olha que coisa interessante é ver isso aqui. E quando a gente pensa em batismo, nós pensamos o seguinte: é uma forma de demonstrarmos isso. Nós estamos morrendo para o mundo e tudo o que há no mundo. Aliás, que interessante também é ver quando João, no capítulo 2, da primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 16 e 17, ele vai dizer: tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. O que o batismo significa nesses termos é o seguinte: quando a gente morre com Cristo, a gente
anula, a gente neutraliza, a gente deve morrer para tudo isso que há no mundo relacionado à natureza humana. E quando morremos com Cristo, nós passamos a viver nele e pela fé a gente vence tudo isso que é naturalmente humano. A concupiscência da carne, ou seja, os desejos que temos relacionados à nossa carne, à nossa natureza humana. A concupiscência dos olhos, ou seja, os desejos, os anseios, as cobiças que temos com aquilo que vemos. E a soberba da vida, que é o orgulho que eu diria para vocês que sem Jesus é natural que sejamos orgulhosos. Sem Jesus é natural que sejamos pecaminosos, é natural que sejamos pecadores, simples assim, e detidos ou presos, aprisionados pelo pecado. Mas, depois que a gente toma a decisão de se batizar e ser sepultado com ele no batismo, que é o que diz a palavra de Deus ali em Colossenses no capítulo 2, nós estamos morrendo com Cristo, morrendo em Cristo, mas morrendo para o mundo. Olha que coisa interessante. Mas me chama muita atenção, e porque o motivo pelo qual também estou hoje compartilhando com vocês esse texto aqui, essa reflexão, essa devocional, é porque recentemente eu tive a oportunidade, tive a grata satisfação de assistir, de participar, de estar no culto de batismo do meu sobrinho, o meu sobrinho Andrew. Ele recentemente, pouco tempo, ele se converteu, decidiu se batizar e ele está frequentando a igreja Bola de Neve aqui em Curitiba e eu achei fantástica a celebração, foi uma bênção, eu pude participar do culto e que legal ver a participação, as pessoas que ali estavam e desejosas, vi muita gente sorrindo, muita gente chorando, muita gente se emocionando, muita gente sentindo a graça de Deus naquele momento tão especial, mas tinha uma coisa que eu achei muito interessante.